Dinha, agora sim, deixa eu falar uma coisa pra você. Ontem teve muito buchicho em torno de tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu com você e como aconteceu a saída. Tá ouvindo, mama? Ô, Ti, atende o telefone. Tá ouvindo? Pede pro Ti atender de lá o telefone, porque ele tá falando alto, a gente vai ouvir tudo que ele tá dizendo. Viu, Ti? Tá tudo parado agora, já tá tudo certo. Então, ontem todo mundo ficou muito apreensivo, porque você é uma pessoa que 99,9% das pessoas amam de paixão. E quando a gente soube, e todo mundo de início achava que era boato, Graças a Deus, que você teria sido desligada do SBT, todo mundo ficou muito triste. Primeiro, que você é uma pessoa que todo mundo ama. E segundo, porque o Silvio Santos é apaixonado por você. Ele sempre gostou demais de você, tanto que ele fez questão de pessoalmente falar com você, coisa que ele não faz com pouquíssimas e raras pessoas, te convidando há uns anos atrás para você ir para o SBT. Como aconteceu esse comunicado deles para você, mamá? Então, foi assim. Quando foi anteontem, eu recebi mais ou menos umas 11 horas da manhã o telefone da secretária do Fernando Pelégio, que é o diretor artístico lá do SBT, diretor de programação, e ele falou, ela perguntou assim, o Fernando quer falar com você, pode ser via WhatsApp e pode ser às 4 horas da tarde? Eu falei, pode, tudo bem. Assim que eu desliguei o telefone, o meu sexto sentido já bateu a orelha. Ai, meu Deus do céu. Seu anjo da guarda. Como eu já sabia como estava acontecendo lá dentro do SBT, eu fiquei mais ou menos aguardando uma notícia parecida com a que eu recebi. Aí me preparei toda, como eu estou aqui agora, fiquei ontem esperando às 4 horas o telefonema do Fernando Pelégio. Só que eu estava aqui e de repente me ligam, falam assim, olha, você está sendo falado na Sônia Abrão. Dizem que você foi mandado embora. Eu soube antes de o Pelégio falar para mim. Você soube porque a Sônia falou? Você não soube por eles? Foi muito atencioso comigo, foi muito delicado, explicou os motivos, que era para eu não ficar muito aflita. É lógico que eu dei uma desabada, chorei um pouco, né? Porque é uma notícia que para mim é triste, me deixa triste, mas eu entendo, porque eu sei que o que a gente está passando, tanto da pandemia quanto dos problemas financeiros que o país está passando, eu entendi. E aí ele fez o seguinte, o que ele me disse? Falou assim, olha, mas a gente vai ter que desligar você, não só você, mas o Leão, a Lívia. E outros. Né, vão ficar fora do nosso elenco por conta de contenção de despesas. Mas é desejo do Silvio Santos, ele me falou nesses termos, é desejo do Silvio Santos que passando essa pandemia, esse período mais grave, ele tem o desejo de voltar a fazer o programa fofocalizando, ou seja, o anterior ao Triturando. Sim. Então ele quer voltar e ele quer fazer com a turma antiga, ou seja, com você, com a Lívia e com o Leão. É o desejo dele, não quer dizer que é uma promessa de que vai acontecer. É o desejo dele. Já me deixou tranquilo. Agora eu falei, mas você sabe que eu tenho família para sustentar. Sim. Então, mas a minha preocupação maior é a minha saúde. Sim, porque como você está fazendo esse problema de estar em tratamento com o câncer, o plano de saúde seria muito auxiliar para mim. Sim, ele é muito importante para mim. Então ele falou, não se preocupa, a gente não vai desamparar você. Você vai continuar tendo o teu plano de saúde sendo pago pela gente, pelo menos por mais 6 meses ou até mais, porque o teu caso é diferente. Então foi isso. E assim eu fui comunicado desse coisa. Agora, essas histórias que estão inventando, eu tô achando um absurdo. Tem umas coisas Primeiro porque as né? filhas não deixam o Silvio Santos vir gravar, mas nem a pau. Não deixam mesmo, tá certo. Dentro da casa dele, ele vai fazer 90 anos, entendeu? Ele é o dono da emissora, pode fazer o que quer, mas eu acredito que as filhas, nem a mulher dele, vai deixar ele sair de casa para poder vir gravar. E não há condições de gravar agora. Muito poucas
produções estão sendo feitas inéditas lá no SBT. Vontade ele tem? Ele tem. Vontade eu também tenho? Eu também tenho. Muita gente tem vontade. Mas é isso que eu estou ouvindo. Eu acho um absurdo ficar fazendo fake news. Ou então, às vezes, por exemplo, no meu caso, às vezes eu entro para o hospital, vou fazer um exame que eu faço cada 2 meses, que é endoscopia e PET scan. Alguns botam que eu já estou quase morrendo, que eu fui internado às pressas, entendeu? Que deu revertério na minha saúde. Essas coisas a gente precisa ver direitinho. Tá? Agora, é mais ou menos isso que você queria ouvir? Não, o que eu queria ouvir eram outras coisas, né? Mas o que aconteceu foi isso, né? Se falassem o que você gostaria de ouvir, eu gostaria de ouvir outras coisas. A gente gostaria de ouvir com o SBT, assim como a Band, pudesse estar pensando em renovar, ressignificar, trazer nova programação, porque é muito triste quando a gente vê o SBT, porque não existe, gente, concorrência desse jeito, desleal, pelo menos não, nem na minha visão, nem na visão do Rafa, nem da Cintia, nem de ninguém aqui da Band. Da gente ficar contente com outra emissora que está tendo que dispensar grandes profissionais. Começou com Cabrini, depois foram outros tantos conhecidos e desconhecidos, gente. Então, a gente vê a Globo que dispensou Tarcísio e Glória. Agora estão... Né, mamá? E agora estão dizendo que Cristina Rocha pode ser a próxima. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então... Eu sei que lá no SBT vão ser mais ou menos 500 pessoas. Então, isso só para início. Então, ao mesmo tempo, a gente sabe que é uma situação complexa no mundo, não é no Brasil. Mas eu acho que o mais gratificante, eu te conheço muito bem, sei como isso para você faz toda a diferença, foi o recado que o Silvio mandou através do Leon e do Pelégio, que ele gosta de você, que ele adora você, ele adora seu trabalho, seu caráter acima de tudo, a sua dedicação, o seu carinho de uma vida, não de quando você está no SBT, porque você sempre foi uma grande idealizadora do sucesso do Silvio Santos e sempre lutou como você pôde. Eu acompanhei várias vezes isso, gente, que ela pegava o único dinheirinho que ela tinha para fazer uma roupa nova, porque ela ia para o Silvio, e ela não repetia a roupa no Silvio Santos. Ele gostava. Porque ele gostava e ele notava isso. Então, você saber que você tem... Não chora, gordinha, isso é passageiro. Vamos lembrar de tudo que já aconteceu, que a gente já passou junto? É só mais um negocinho para que 6 meses a gente está morrendo de rir e ver que uma porta se fecha. Mas quando a pessoa tem a bondade como você tem, se abre um portal. Então, o melhor você teve, que é você saber o quanto que o Silvio Santos tem de planos para você, o quanto que ele não está te desamparando, e saiba que você tem a mim e muita gente que te ama. E é isso, que todo mundo junto em todos os momentos. Amém. Para a gente conseguir, depois, daqui uns meses, olhar para trás, dar rir dessa história e ver como a gente saiu melhor, né, Cintia? Com certeza, Kátia. Olha, mama, um grande beijo pra você. Se Deus quiser, se Deus quiser, a gente vai passar. Já quis, gordinho. Já quis. Nada acontece sem Deus ter planejado. É verdade. Meu amor, mama, um beijo pra você, a Cíntia. Tudo que a Kátia falou é a mais pura verdade. E você é uma pessoa muito querida. Mas você tocou num ponto que aí realmente toca o meu coração também. Diante da sua luta contra a doença, você é guerreira, é forte. Isso mobilizou o Brasil todo, uma corrente de orações por você, para sua melhora, tratamento, cirurgia, e você sempre otimista. Mas realmente eu não vou negar que me preocupa, e preocupa a todos nós, e todos que gostam de você, saber que pelo menos, sei lá, por mais 6 meses, como você disse, você ainda teria o plano de saúde. Qual garantia você teve? Qual garantia você teve da emissora de que, independente de retornar muito em breve ao trabalho, que é o nosso desejo, como a Kátia disse, mas que garantias você teve, de verdade, que você vai poder continuar cuidando da saúde, com o respaldo de um convênio médico, porque senão você talvez teria uma outra preocupação e ninguém merece passar por isso. Qual é a garantia que você teve da emissora? Que pelo menos em relação à saúde, você vai estar bem amparada. Os diretores que ontem se comunicaram comigo para dizer o meu desligamento, eles deram a palavra deles. E o Pelégio é uma pessoa que é muito séria, muito honesta. Assim como o Leon. Ele não prometeria nada que não fosse exatamente o que o próprio Silvio gostaria que acontecesse. Silvio Santos, para quem não sabe, ele é a pessoa que cuida dos seus funcionários
como se fossem praticamente filhos dele. Ele já recontratou muito peão que foi despedido injustamente. Ele nunca Ele deixou briga pelos um funcionários. funcionário dele, antigo ou novo, sem uma assistência médica, sem um dentista para cuidar. Entendeu? Ele está sempre preocupado com esse social do funcionário. Ele pode parecer um empresário megalomaníaco para alguns, pode ser uma pessoa injusta para outros, mas isso eu sei. Essa garantia do Pelégio comigo me deu essa certeza. Por isso que eu acredito no que eu ouvi. Mesmo porque, né, mamá, eles já provaram e de outras formas, em outros momentos, que cumprem o que falam. E aí eu acho que isso é a melhor coisa quando a gente tem essa afinidade e essa liberdade de todo mundo falar o que acha e depois ser comprovado pelas atitudes. E por isso que eu te falei que eu tenho certeza que não vai chegar a 6 meses, que ele fala, 6 ou mais meses de plano de saúde a gente paga, porque você volta antes disso. Porque até você comentou comigo ontem que eles falaram, assim que a vacina chegar e todo mundo começar a poder ter uma vida normal, a gente tem certeza que as coisas entram nos trilhos de novo. Então isso faz toda a diferença, né, Rafa? Faz toda a diferença, com certeza. Vai voltar com certeza a programação que eu fazia antes, espero, né? Vai sim, gordinha, você vai ver.